Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Hoje eu gostaria de estar tentando ajudar vocês a como aprender mais. Eu já tratei alguns vídeos mais sobre educação e eu gostaria de estar tratando um outro tema de como nós construímos o nosso conhecimento. Como é que eu construo o meu conhecimento? Como é que você vai construir o seu conhecimento? Sem muita frescura, sem muita demagogia, sem muito lenga-lenga, sem muito 171. Brincadeira. Momento dos spoilers. Compre na livraria Gimel. O link está na descrição. Ou se não quiser comprar nada, tem minha conta na descrição. Ok. Brincadeira. Fim dos comerciais. Mas sério mesmo, tem um link da livraria Gimel. Aí se você quiser algum material de grego, de hebraico, relacionado a esse assunto, Bíblia em outras línguas, só entrar no site que está no link na descrição. Você estará ajudando o meu trabalho. E eu gostaria de estar agora falando sobre como a gente constrói o nosso conhecimento. Imagine o conhecimento como uma casa. O que você faz para construir uma casa? Isso quem fala, eis que um construtor, um pedreiro, um cara que mexe com construção está falando aqui sabe. Tá? E você vai entender bem o que eu estou dizendo porque você também passa pela mesma situação. Como é que a gente constrói o conhecimento? Primeiramente, para se construir o conhecimento, para construir uma casa e o conhecimento você tem que arrancar o mato. Limpar o terreno. Limpou o terreno, você vai nivelá-lo, né, tecnicamente nivelá-lo através do baldrame, não do baldrame, do gabarito. Vamos gabaritar o terreno, marcar e aprofundar com brocas. Quanto mais alta a casa, quanto maior o conhecimento for, mais profundo são as brocas, né? Se uma casa normal, a broca é 3 metros, simples. Se a casa for ter segundo andar, se ela for um sobrado, aí você tem que cavar 3 brocas, onde é uma só, 3 brocas, fazer uma sapata de concreto. O que é uma sapata de concreto? É você fura as 3 brocas, um pouco mais fundo. Aí antes de você chegar no baldrame, você você pega e cava um buraco onde que as 3 sapatas se encontram. E aí você faz o baldrame e você começa a levantar a casa. Ok? É assim que funciona o conhecimento. É assim que funciona a construção de uma casa. É assim o seu conhecimento meu ele é construído em torno mais ou menos nessa ordem, nesse progresso. Limpando, aprofundamento e subindo. Então vamos lá. Limpando, né, nivelando, aprofundando e subindo. Entende? Então, essencialmente ele trabalha dessa forma. Então anote. Limpando, aprofundando e subindo. São as 3 fases, pelo menos que eu como pedreiro enxergo dessa forma. O que ocorre? Nós construímos o conhecimento em torno daquilo que conhecemos. Por exemplo, eu, Adolfo Clay, como no vídeo anterior eu tratei sobre múltiplas inteligências, aqui, Adolfo, qual que é o tipo de conhecimento que eu tenho? O tipo de habilidade que eu tenho? A minha habilidade é ver, eu consigo ver e eu aprendo mais fácil. Ouvindo eu já não consigo tanto. E lendo, eu sou um cara visual, eu vejo, eu leio e eu consigo trabalhar. A minha habilidade não é linguística. Acredite se quiser, a minha habilidade não é linguística. A minha abordagem ela é histórica, então eu sou um cara que eu aprendo dessa forma, lendo e assistindo um vídeo, conversando com pessoas que sabem do assunto. Então eu tenho uma visão, eu tenho mais facilidade em explicar uma história, em dar aula de história, do que de linguística. Eu entrei na linguística por causa do grego, por causa da teologia em si, né? Mais por causa do grego, depois eu fiz teologia que era mais barato, aí eu estou me enveredando nesses caminhos. Mas como é que é construído o meu conhecimento? Então, por exemplo, um exemplo bem prático, bem simples. Você gosta do quê? Futebol? Pergunte para uma pessoa que gosta de futebol a história do time dela. Ela vai dar datas, ela vai dar nomes, ela vai dar tudo. Por quê? Porque o conhecimento dela é em torno do futebol. E o que acontece? Para ela, qualquer coisa relacionada ao futebol, o que ocorre é mais fácil dela memorizar. Então ela sabe muito sobre o time dela. Mas uma pessoa que gosta de futebol, que estuda sobre o assunto, ela também conhece a história dos outros times. Ela não vai saber tanto dos outros times quanto ela sabe do dela.
Então, o conhecimento dessa pessoa gira em torno desse time, mas ele também vai para os outros campos. Então, por exemplo, eu gosto de história. Para mim, quando eu pego para estudar Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento da história da igreja, desenvolvimento da cultura ocidental, automaticamente toda a informação que eu recebo hoje, eu já ligo ela com a informação que eu já tinha antes. Entende? Por exemplo, toda vez que eu leio um livro de história sobre a Reforma, eu tenho um primeiro livro como base, por exemplo, um livro que eu li muito, que eu gosto muito, Grande Conflito, de Ellen White. Tá? Ele trata muito bem da questão da Reforma. No aspecto da Reforma, eu já vi esse livro aqui ser citado, citações diretas desse livro citado em manuais de teologia, só que não foi citado ele, mas eu sei exatamente porque foi usado as mesmas palavras, ok? Então o que ocorre? Por exemplo, eu li sobre Lutero aqui. Meu conhecimento pegou sobre Lutero. Quando você vai ler outro livro sobre Lutero, automaticamente na sua mente cria-se um ramo e liga-se o novo livro que você leu, liga-se com o livro que você já leu. Então um livro complementa o outro dentro da sua mentalidade, entendeu? Porque a minha facilidade no caso é história, explicar histórias. Quando um professor ele estuda, por exemplo, línguas, no caso de línguas, o cara vai estudar a gramática portuguesa, ele começa estudando a gramática e os outros assuntos vão ligando automaticamente. É a mesma coisa com o grego, né, que eu tenho dado aulas de grego para alunos, quem quiser um curso de grego só falar comigo. A mesma coisa ocorre com quem vai estudar grego. A primeira vez que eu peguei grego, eu falei, cara, isso é completamente outra coisa. E de fato é. De fato, hoje eu parando para analisar, falei, nossa cara, grego é um troço difícil mesmo, velho. E eu nunca achei o grego uma língua difícil. Para mim foi difícil, bem difícil no começo, mas para mim foi se tornando mais claro com o tempo, porque eu tenho uma afinidade com as línguas indo-europeias ou línguas europeias, né? Línguas que têm como base o grego e o latim. Para mim elas têm eu tenho mais facilidade. Eu tenho dificuldade com línguas semíticas, que é o hebraico, o aramaico, o árabe, por exemplo. Essas línguas aí eu terei dificuldade ao estudar com mais profundidade. O hebraico arranha um pouquinho, só o suficiente para poder gravar vídeo no YouTube, brincadeira, é o suficiente para minha pesquisa pessoal. E a primeira vez que eu peguei o grego, eu comecei a olhar e falar, nossa cara, que negócio diferente é esse, declinação, auristo, que é um tempo verbal, as preposições, o que é um objeto. A primeira vez que eu peguei, eu não consegui compreender direito. Só que quando eu estudei uma gramática, estudei outra, fui estudando, para mim foi ficando mais claro. Então hoje, quando eu vou explicar sobre esse assunto, eu explico e as pessoas às vezes elas não entendem. Mas por quê? É porque eu já tenho uma base, um conhecimento em cima disso, né? Eu já construí um conhecimento em cima disso e passo para pessoas que não têm. Então existe essa a diferença. Mas, voltando àquilo, então o nosso conhecimento ele é voltado. Então qualquer coisa relacionada ao grego eu memorizo muito mais fácil. Qualquer coisa relacionada à história eu memorizo muito mais fácil. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade de memorizar coisas relacionadas à matemática. Por exemplo, Bhaskara. Para que serve Bhaskara? Explica pra mim. Eu aprendi esse troço na 8ª série, eu fui bem, eu ia até bem. Não sei. Nunca usei nada. A raiz quadrada, por exemplo. Qual que é a função da raiz quadrada? Para mim não tem utilidade nenhuma, que trabalho na construção civil. Para mim, como pedreiro, na construção civil ela não tem utilidade nenhuma. Para o arquiteto já é outra história. Para o arquiteto, físico, para esses caras já é outro nível, é outra coisa. Entende? Então, o meu tipo de conhecimento trabalha em torno disso. Mas, por exemplo, a questão do triângulo retângulo, eu utilizo muito na construção civil. Para esquadrejar uma casa, a gente usa o triângulo retângulo, que a gente aprende na escola. Que a gente usa o esquadro de 90 graus, né, para esquadrejar coisas pequenas, e quando é uma coisa grande a gente utiliza o triângulo retângulo, se eu não me engano, de um filósofo grego, Hipócrates. Eu já não me fugiu o nome do filósofo grego. O triângulo retângulo que é 6, 8 e 10, né, ou 3, 4, 5, né, ou 12, 18, 20. Todas esse padrão do triângulo retângulo, né, a gente utiliza na construção civil para esquadrejar uma casa.
Então para mim é muito mais fácil memorizar um triângulo retângulo, para mim é muito mais fácil memorizar multiplicação, mais e menos, né, no caso assim. Por quê? Porque eu trabalho com isso está em torno do conhecimento que eu necessito. Agora, por exemplo, Bhaskara, raiz quadrada, equação de primeiro e de segundo grau, que já entra Bhaskara, para mim, desnecessário. Assim, desnecessário para o meu tipo de conhecimento, para o tipo de atuação que eu acho. Tem pessoas que é inexistente saber sobre a Segunda Guerra Mundial e suas influências sobre o mundo, sobre o porquê ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Tem pessoas que nunca vão precisar disso, né, e nem se interessam. Mas no meu caso, eu acho interessante, eu acho importante, né, porque eu pretendo dar aulas de histórias e de história futuramente, ou letras, aí qualquer coisa eu faço as duas faculdades e trabalho em cima desse tema. E, entende? Então o meu conhecimento ele está construído em cima disso. A pergunta é, do que você gosta e como você vai construir o seu conhecimento? Aí você tem que ver, olha, eu tenho facilidade em jogar xadrez. O cara pega as pecinhas do xadrez e ele memoriza as jogadas, né? O roque, a siciliana, né? O cheque do pastor. Veja que uma pessoa que joga xadrez muito, ela conhece as jogadas bem e ela memoriza muito fácil. Então o seu conhecimento ele vai ser construído, ele é construído em cima daquilo que você gosta. Não adianta você tentar explicar coisas de matemática para mim, sendo que eu não tenho tendência nenhuma para matemática. Mas me explique alguma coisa de história, me explique alguma coisa de português, me explique alguma coisa dentro do grego ou do hebraico que eu vou memorizar e vai ficar guardadinho aqui. Por quê? Porque o meu conhecimento ele está embasado nisso, meu tipo de conhecimento. Agora vá falar o teorema de Tales com um físico, com um engenheiro. Os caras manjam, por quê? Porque essa é a linguagem deles, esse é o tipo de conhecimento que eles trabalham, né? Essa é a teoria que eles trabalham. Agora, chega para um pedreiro e fala assim, olha, me explica aí o teorema de Tales. Me explique. Ou peça para um professor de história explicar o teorema de Tales. Ele não vai saber. Peça para um professor de matemática explicar o teorema de Tales. Ele vai saber. Porque o conhecimento ele é construído em várias fases. Por exemplo, quem aqui é mecânico de carro? Se meu carro quebrar, eu não tenho carro, mas se minha moto quebrar, eu faço o que? Eu tenho que levar em alguém que conhece a moto. A mesma coisa no mecânico de carro. O cara conhece o carro, ele conhece as peças, ele conhece então o conhecimento dele é sempre em torno dos carros. Entende? E, essencialmente, simplificando como funciona a mentalidade. Então, como é que você vai usar isso a seu favor? Você vai ter que ver aquilo que você gosta e trabalhar referências. Não digo referências de livros, mas referências no tipo de conhecimento que você quer adquirir. Eu quero aprender sobre Império Romano. Então você vai ler um livro sobre Império Romano, depois você vai ler outro livro sobre Império Romano. E você vai construindo o seu conhecimento em cima do Império Romano, dos livros que você vai ler. Então a sua referência vai ser um livro, depois outro livro, depois outro livro. E aí a sua mente automaticamente vai ligando. Eu queria aprender hebraico. O que o cara vai fazer? Vai comprar um material de hebraico, que tem na livraria Gimel, link na descrição. Ele vai comprar um livro, depois vai comprar outro, vai lendo, vai relacionando, vai comprando comentários ligados ao hebraico, até ela conseguir trabalhar o raciocínio. A mesma coisa ocorreu com o grego, por exemplo. Se você olhar a minha estante, eu tenho alguns livros só de hebraico relacionados ao hebraico e praticamente uma estante relacionada ao grego. Por quê? Porque o meu conhecimento ele está relacionado ao grego e ao grego do Novo Testamento, por enquanto. Né? Ao grego do Novo Testamento. É isso. Tem pessoa que gosta de teologia sistemática. Você chega na estante dela, tem 20 teologias sistemáticas. Eu não tenho nenhuma teologia sistemática comigo. Né? Tem pessoa que gosta de estudar a história da igreja. Eu tenho um livro ou outro, né, como eu já mencionei, O Grande Conflito, e um livro ou outro sobre a história da igreja, e por aí vai, né? Que trate desse assunto. Então, funciona dessa forma. Como é que eu vou construir o meu conhecimento? Como é que você vai construir o seu conhecimento? Usando um tema como base, e trabalhando ele, e desenvolvendo ele através de outros livros de referência. Mas Adolfo, não tem referência. Cara, qualquer livraria que você entrar, qualquer site que você entrar, seja Vida Nova, seja Vida, seja qualquer livraria que você entrar, e você colocar o tema que você procura, vai aparecer algumas obras de referência. Não tem problema. História, você vai ver a mesma coisa. Então, matemática.
Mesma coisa. Ah, mas eu não sei. Então pergunte para uma pessoa que conhece de matemática, uma pessoa que conhece de história, uma pessoa que conhece de grego. É isso. E vamos trabalhando o conhecimento dessa forma, porque é assim que você constrói seu conhecimento e é assim que você vai construir o seu conhecimento, através daquilo que você gosta. Já tentou explicar, no meu caso, imagina eu, um dia, olha uma coisa que aconteceu comigo, um dia eu estava sentado, né, na hora do almoço, aí um aluno de grego me perguntou uma questão sobre João 1 verso 1, né, e aí eu expliquei a questão do caso nativo, né, como funciona. Agora imagina, eu peguei o negócio, falei. Os pedreiros olhou assim, os outros, o pedreiro, o outro pedreiro e o dono da casa olhou assim e ficou tipo, pô, meu, como é que esse cara sabe? Aí o cara falou, não, é que ele tem formação em teologia, esse cara aí dá aula de grego e tal. Esse cara olhou e falou, rapaz. Então, é assim que funciona. E pra mim é uma coisa simples, não é uma coisa tão complexa. Pra eles é. Mas o cara mexe com solda, por exemplo. E pra mim, mexer com solda, não, eu nunca mexi com solda. Então, a gente tem que construir o nosso conhecimento em torno daquilo que a gente gosta e ir ampliando. Tente ensinar matemática para uma pessoa que gosta muito de futebol. Assim, igual teorema de Tales, o teorema de Bhaskara, né? E por aí vai o triângulo retângulo, a regra do triângulo retângulo de 90 graus. Vai, tem que explicar isso aí, você não consegue. Tem que explicar uma equação de primeiro grau. Não consegue. A pessoa, se ela não gostar disso, ela não vai aprender. Eu saí da escola sem saber português. Eu entrei na escola sem saber, claro, e saí com 17 anos de idade odiando o português desde a quinta série. Desde da quinta série. Sério mesmo, na quinta série uma professora conseguiu fazer eu odiar o português. E eu saí da escola sem saber o que era um objeto direto. Saí da escola com 17 anos de idade, quinta série, 11 anos de idade, 10 anos de idade, para 17. Eu passei 7 anos na escola odiando o português. Aí, aos 20 anos de idade, eu comecei a estudar o grego, e aí eu fui aprender o que é um objeto direto. Mas por quê? O período que eu passei na escola, eu não sabia o que era objeto direto. Por quê? Porque eu odiava o português, a língua portuguesa. Eu odiava, literalmente odiava. Odiava a matéria. Eu tinha professor gente boa, passei porque hoje é proibido reprovar, né? Existe uma tabela de que as escolas evitam ficar reprovando alunos. E como eu nunca faltei, eu entregava os trabalhos, mas eu entregava sem aprender enfaticamente. Uma professora na quinta série conseguiu fazer eu odiar o português e eu levei isso até o terceiro colegial. Aos 20 anos de idade eu comecei a estudar o grego e aí eu comecei a entender aquilo que eu não conseguia compreender. Por quê? Porque eu gostava de estudar, eu gosto de estudar o grego. E aí, todo o conhecimento de português que eu não adquiri nesses 7 anos de escola, eu comecei a adquirir de novo. Podem pegar meus primeiros vídeos, muitos deles a acentuação está errada. Eu tenho dificuldade até hoje com a acentuação do português, porque mudou muita coisa de 2009 para cá. Eu tenho que atualizar também algumas coisas. Mas veja, eu estava vendo um vídeo meu que a acentuação está errada. Eu falei, nossa cara, eu acentuei errado ali. Meu Deus, eu acentuei Bíblia no segundo I, cara. Assim. Entende? Eu vi isso hoje e eu fiquei abismado, cara. Eu falei, nossa. Então a gente vai crescendo. Mas o que? O nosso conhecimento ele é construído em cima do quê? De uma coisa que a gente... Então, ao estudar o grego, eu comecei a entender melhor o português. Hoje assim, eu penso seriamente em fazer letras. Meu coração hoje é dividido entre história e letras. Mas por quê? Porque eu comecei a estudar o grego, a língua grega, e a partir dela eu comecei a compreender melhor a minha própria língua, né? Comecei a entender e hoje eu estou aprendendo um pouco mais e me interessei. E imagina eu vendo professor de português ou professor de inglês aí futuramente, né? Então o conhecimento ele se constrói em cima daquilo que a gente gosta, O seu conhecimento vai ser construído em cima daquilo que você gosta. Se você não gosta de estudar alguma coisa, não estude, porque se você vai se esforçar e não vai aprender, você tem que gostar. Eu esqueci Bhaskara, hoje se eu fazer uma equação de primeiro grau eu consigo, mas se eu for fazer uma equação de segundo grau eu já não consigo, né? Se eu for tentar fazer o teorema de Tales eu não consigo. Veja que eu cito os nomes com muita facilidade, porque meu tipo de conhecimento é histórico. Eu puxo a informação lá na minha cabeça e jogo aqui. Tá?
Então assim, eu tenho essa facilidade com a história e eu gosto da história. Então eu gravo muito eu sei nomes, CEP de rua que eu já morava, que eu morei e eu sei até hoje. A mesma coisa você vai construir o seu conhecimento. Minha habilidade não é com números. Então construa seu conhecimento em cima de outra coisa. Ah, mas eu gosto de estudar matemática. Então sua habilidade vai ser construir em cima de matemática. Limpe, aprofunde e suba. Essa é a minha dica. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Peço perdão por repetir muitas coisas, mas uma das bases da aprendizagem é a repetição. Então se você não entende um assunto, leia ele. Ah, mas não entendeu, leia de novo. Ah, mas não entendeu, pula para outra coisa, volta lá e leia, reveja. Porque a base da aprendizagem é a repetição. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Ou 2 vezes 3 é igual a 6. O conceito é o mesmo. Qual que é o conceito de multiplicação? Mais, mais, mais. 2 vezes 3. 2 é 2 vezes 3. 2 mais 2 mais 2. 2 vezes 3. Entende? A conceituação. Então, como é que aprendemos a tabuada? Memorizando. Temos que aprender a tabuada. É exatamente isso. E todo o seu conhecimento vai ser construído em cima disso. É só acho que tentando traçar um paralelo aqui para ficar mais claro. Ou até confundir você também. Brincadeira. Mas o nosso conhecimento ele é construído em cima daquilo que gostamos. Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda em memorizar versos bíblicos. Por quê? Porque elas amam a Bíblia. Elas amam a Jesus. Tem pessoas que memorizam histórias de Jesus com uma facilidade, porque elas amam a Jesus. Tem pessoas que, como é o caso do meu eu hebraico, que é o Thiago Santana, ele é um amante do livro de Gênesis. O meu professor de hebraico, que eu estudei com ele, Edno Almeida, a tese dele foi em cima do livro de livro de Esther. Foi um livro sobre crítica textual no livro de Esther. O cara sabe o livro de Esther assim, ó, de cor, e tudo relacionado a Esther ele sabe. Por quê? Porque o conhecimento dele se fixou, se aprofundou em cima disso. Então é isso. Tenha como referência uma coisa, aprofunde e suba. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe seus